podcast Resumido, e eu queria saber se você gosta de ler ficção científica. Esses dias eu terminei de ler o Projeto Hail Mary, que é o terceiro livro do Andrew Weir, autor do Perdido em Marte, que depois virou um filme com Matt Damon, e nesse livro ele fala sobre um micróbio extraterrestre que começa a consumir a energia do Sol e ameaça a sobrevivência na Terra. Muitas vezes, quando se fala em vida extraterrestre, a gente pensa em seres inteligentes e não em criaturas unicelulares. Então eu queria saber o que você acha das possibilidades levantadas nas ficções científicas e como você enxerga a possibilidade da presença de extraterrestres menos evoluídos no universo. Menos evoluídos. Olha a vontade de matar um aqui. Brincadeira, é uma excelente pergunta. Mas menos evoluídos não, né? Por favor, tá errado. Não pode falar esse tipo Por que de não? coisa. Tanto uma bactéria quanto você são igualmente evoluídos. Tudo bem, é uma arrogância do ser humano dizer que eles são menos evoluídos ou não? Não sei se é uma arrogância do ser humano, mas é um erro conceitual. Quando a gente usa o termo evoluído, o termo de evolução natural, ambos são igualmente evoluídos. Porque eles estão no planeta pelo mesmo tempo, passaram por processos de seleção diferentes e são igualmente adaptados aos seus ambientes. Ou seja, se eu falar que você é tão evoluído quanto uma bactéria, eu não estou te ofendendo. Absolutamente. Mas estou. Eu fico lisonjeado, as bactérias são top. Focas, você é tão evoluído quanto uma bactéria. Eu também me sinto lisonjeado. Mas vamos lá. Bom, a ficção científica gosta de homenzinhos verdes, né? Não, mas esse cara que ele citou foi o cara que fez o filme que depois virou aquele... Como é que chama esse de Marte? Perdido em Marte. Perdido em Marte, que é um filme bastante próximo da realidade, não? Sim, ele é bastante verídico. Seria uma realidade próxima, dos próximos 20, 30 anos aí. Eu imagino que a gente vai estar passando por coisas parecidas com isso. Espero que ninguém esteja perdido em Marte em 30 anos, mas que é possível, é possível. Mas vamos lá, a primeira pergunta que ele fez lá, você gosta de ficção científica? Gosto de ficção científica, eu cresci lendo Júlio Verne, então eu cresci lendo ficção científica. Foi minha primeira referência de ficção, né? Então, com certeza. E agora, sobre os homenzinhos verdes e afins. É um fato que a ficção prefere os homenzinhos verdes, seres antropomórficos, simplesmente porque é mais fácil a gente se relacionar com esse tipo de entidade, esse tipo de ser. Mas quando a gente fala de pesquisa em astrobiologia, a gente fala primariamente em busca de micro-organismos extraterrestres. Porque a gente entende que os micro-organismos, de novo, o único exemplo de vida é a que existe no nosso planeta. Se a gente olha para a história do nosso planeta, a vida surge, a gente não sabe exatamente quando, mas os primeiros fósseis aparecem lá talvez em 3,7 bilhões de anos atrás. Cerca de um pouco menos de 1 bilhão de anos depois da formação do planeta. E esses fósseis são fósseis do quê? De bactérias. Tá, ou de coisas parecidas com bactérias. Tá. Né? Então, os primeiros organismos que surgem no nosso planeta são micróbios. E por bilhões de anos, eles são os únicos que existem no nosso planeta. Só 600 milhões de anos atrás, acontece um evento chamado Explosão do Cambriano, que é uma explosão de biodiversidade, quando aparecem todos os filos e todas as classes, todas as famílias que a gente conhece de vida como atual. Então, a nossa ancestralidade animal está em 600 milhões de anos. Antes disso, o que a gente tinha basicamente eram micróbios vivendo no nosso planeta. Então, por cerca de 3 bilhões de anos de história do nosso planeta, a gente tinha um planeta feito de bactérias. E até hoje, as bactérias fazem a segunda maior biomassa do nosso planeta. Se eu somar toda a massa de seres vivos do planeta, a primeira é plantas, que tem maior biomassa, a segunda biomassa são bactérias. Se eu pegar o corpo humano... A gente tem mais células bacterianas do que células humanas. Ou seja, tem mais células não humanas do que humanas no corpo humano. Você basicamente serve para carregar bactérias. Essa é a sua função nesse planeta. Se você pegar um ET vindo para cá, é isso que ele entenderia, né? Se ele fosse um cientista. Sim. Se ele faz um sequenciamento de DNA seu, ele vai ver mais DNA bacteriano do que humano, por exemplo.